Um abraço a todo mundo que tá ligado e conectado no canal do YouTube da Band News Goiânia. Hoje aqui comigo, não ao meu lado, mas na minha frente aqui, né? Rodrigo Menezes, ele que faz parte do corpo jurídico do Vila Nova, é um dos responsáveis aí por estar limpando o nome do Vila nesse mercadão aí do futebol nacional. Enfim, Rodrigão, é uma honra estar falando contigo. Bom dia, né? Para quem tá acompanhando essa entrevista pela manhã, boa tarde para quem tá vendo na tarde, enfim. Aquele abraço a todo o torcedor vilanovense que está acompanhando aqui esse mega papo. Rodrigo, uma honra estar falando contigo. Vamos falar um pouco sobre esse ano jurídico do Vila Nova, todo esse trabalho que está sendo feito aí pela chapa União Vilanovense e também pelo lado jurídico desse grupo. Bom dia, Igor. Bom dia a todos da Band News, Nação Colorada. É sempre um prazer estar falando com vocês. A gente está sempre à disposição, tanto lá no clube, aqui no escritório. Né? Me mandou uma mensagem, vamos marcar. Eu falei, já vem aqui para o escritório, a gente desenrola essa entrevista aí. É sempre falando um prazer falando com vocês e com todo torcedor colorado também, que sempre gosta de estar por dentro do que está acontecendo no clube. Rodrigão, como foi o ano jurídico do Vila Nova? Esse grupo do Hugo, ele está tendo esse trabalho de pagar conta, limpar realmente o nome do Vila Nova no mercado. Como é que foi o ano de 2025 para o jurídico do Tigrão? 2025 foi mais um ano, né? Mais um ano de pagamento de dívidas. A gente conseguiu criar, a gente passou aquela dificuldade de 2020, 2021, né? De Série C, depois da pandemia. E de 22 para cá a gente conseguiu equilibrar, né, esses pagamentos na Justiça do Trabalho. Há uns cerca de 2 anos também a gente conseguiu esse plano cível, né, para pagamento das dívidas cíveis também. Então hoje a gente tem 2 planos e todos os meses a gente tem que fazer esses pagamentos. A parcela do cível ela não aumenta, então é uma parcela que o clube já tem dentro da sua programação. Agora a parcela do trabalhista é uma parcela que vem aumentando durante o ano. Né? Então hoje é uma parcela muito alta e já aperta bastante, a gente está com bastante dificuldade para fazer o pagamento dela. Inclusive, recentemente a gente fez um pedido de revisão de trabalho que a gente não está conseguindo pagar essa parcela, né? Mas está dando certo. A gente, dentro de trancos e barrancos, a gente vem conseguindo pagar, a gente fazendo muitos acordos esse ano também. Mas está caminhando, né? Dentro da nossa dificuldade, a gente está caminhando. E o principal ponto, sem novas ações. Esse é o principal objetivo nosso. E, Rodrigo, como que funciona esses acordos, a fila de preferência para fazer os pagamentos? Como que funciona mesmo a seleção que vocês fazem para fazer esses pagamentos, essas quitações? Tanto o trabalhista como o civil, eles seguem uma mesma dinâmica, né? Há feita uma lista por ordem de antiguidade, os mais antigos vêm primeiro, obviamente, e o valor da parcela que o clube paga, ela é dividida. 80% ela fica para o clube fazer acordo dentro do que ele conseguir negociar com os credores e 20% ele já vai para o mais antigo. Então, o primeiro processo mais antigo, ele provavelmente nem vai fazer acordo, porque todo mês ele vai receber esses 20%. Quando ele for quitado, passa para o segundo mais antigo. Agora, esses 80% da nossa parcela, a gente fica livre para negociar com todo mundo. Né? Então, quem der um deságio de 50%, 70%, a gente vai negociando com o restante da fila. Talvez o cara vai receber daqui 5, 6 anos. É interessante ele dar um deságio para o clube e receber à vista. Então, essa é a nossa estratégia em ambos os planos. E sobre valores gastos pelo clube mensalmente com essas dívidas, né, com essas parcelas, quanto que o Vila Nova gasta do seu bolso para pagar essas dívidas anteriores? Hoje, o clube, a parcela do plano trabalhista está a cerca de quase 300 mil reais. Né? Por isso que a gente falei que está uma parcela muito alta, a gente não está conseguindo honrá-la justamente por causa desse aperto. Né? Realmente está uma dificuldade grande. A gente vem conseguindo, atrasa uma, depois a gente consegue pagar, atrasa duas, depois a gente consegue recompor. Então, dá trabalho cerca de 300 mil reais. A cível é 35 mil por mês. E nós temos também, acho que cerca de 3 ou 4 acordos que são fora desses planos. São processos recentes, né? Recentes assim, eles transitaram em julgado recentes, não é da nossa gestão, mas eles vieram posteriormente, inclusive um do Eduardo Batista, que ele chegou até a dar entrevista falando sobre isso, né? Então a gente tem alguns acordos que eles estão fora desses planos, e a gente tem que ficar arcando com as parcelas também, para evitar piorar na conta. Nós temos esse do Eduardo Batista, aquele do Alemão, o zagueiro. Nós fizemos também por fora dos planos. Os da CNRD também na CBF, a gente tem que fazer acordos por fora também. Então, sim, 300 mais 35 mil, e somando esses acordos por fora, em média de 400 mil por mês, vai só título de acordo. Em quanto tempo vocês esperam secar realmente essa dívida aí de 400 mil mensal, que com toda certeza prejudica também o planejamento pro futebol?
Esses acordos individuais já estão encerrando. O Eduardo Batista, esse é o último mês, e do Alemão, se não me engano, em fevereiro ou março encerra esses individuais. O da CNRD, nós assumimos o clube, tinham cerca de 3 a 4 milhões de dívida na CBF, nós resolvemos todas também, não tem mais nenhuma. Recentemente a gente terminou de pagar a última. O trabalhista, ele tem um prazo final, né? O prazo final dele é, se eu não me engano, agosto de 2027. Né? Então, essas parcelas que hoje é 300 mil, ela vai continuar aumentando. O final, se não me engano, é 370 mil as últimas parcelas. Então, o plano, a gente tem que encerrar ele em agosto de 2027. Né? A gente tem que dar um jeito com esse valor, a gente quitar todo mundo. Agora, o cível, a tendência é que ele dure 10 anos. Né? Ele já tem 2 anos andando, então ele tem mais 8 anos pela frente. O cível tem dívidas muito antigas, tem dívidas lá de 20, 25 anos atrás, que só agora a gente está conseguindo pagar. E, Rodrigo, sobre esse trabalho, hoje o Vila Nova tem quantos processos ou nomes que o Vila Nova deve ativo? Nós até divulgamos uma lista, né, com vários jogadores, técnicos, enfim, pessoas que passaram pelo clube. Hoje o Vila Nova tem aí pendências com quantas pessoas, empresas, processos realmente abertos? O trabalhista, no auge, né, das ações, porque o pessoal tem que entender que o auge ali foi 17, 18 e 19, né, muitas ações, e a pessoa tem até 2 anos para entrar. Então, assim, até 2021 tinha gente entrando ainda com ações. Então, assim, até 2021, 2022, nossa certidão trabalhista chegou a ter mais de 200 processos. Chegou, acho que 210, 212, algo assim. Hoje, nossa certidão está com menos de 60. Né? Ela deve ter ali 55, 54. Só que tem alguns processos ali que ficou talvez um tributo para pagar, um custo judicial. Então, se a gente for colocar no papel mesmo os credores ainda que tem para receber do clube, o trabalhista hoje deve ter cerca de 25, acho que de 25 a 30 no máximo, não tem mais do que isso. No cível, um número menor de credores, né? Boa parte da dívida cível do clube eles são tributos municipais, ISS, algum IPTU atrasado, que a gente está até, né, o Romário está trabalhando sobre isso aí também. Cível deve ter, acho que não tem mais do que 10 credores hoje. E essa renda mesmo que vai diretamente para essas dívidas, elas saem do bolso do clube ou vocês tentam ali contornar com algum tipo de parceria ou realmente ele prejudica o planejamento do futebol? Prejudica, não tem o que fazer. O que a gente fez inicialmente? Quando a gente fez esses planos em 2021, nós cedemos integralmente a cota da Team Mania. Por isso que é sempre importante o clube estar divulgando, o torcedor entender a necessidade da Team Mania. A Team Mania, o torcedor ele vai fazendo as apostas e todo mês o clube recebe os repasses dele. E são repasses interessantes. Inicialmente a gente passava toda a renda da Team Mania e ela era quase possível ele quitar essa parcela. Só que como as parcelas aumentaram muito, hoje a Team Mania ela paga ali só praticamente 30% da parcela. Só que é um dinheiro importante, com certeza ajuda. Então, todo mês a gente repassa a Team Mania, direto para o plano. O prêmio daquela nota fiscal goiana, do governo estadual também. A cada 3 meses há um sorteio, o Vila recebe um valor, a gente repassa integralmente para lá. E o restante a gente tem que desembolsar. Não adianta. Então, normalmente, os repasses são feitos direto da CBF. Então, os repasses da Copa Brasil, os repasses do Campeonato Brasileiro, eles já são retidos na CBF, repassados direto do Justiça do Trabalho para fazer essas quitações. Então, todo mês a gente perde aí 150, 200, 250 mil desses repasses da CBF que já vão direto para a Justiça pagar essas parcelas. E, Rodrigo, é uma pergunta até para o torcedor ficar realmente ciente de tudo que está sendo feito e comparar um pouco também com as últimas gestões. Essa gestão do Hugo Jorge Bravo, nesses últimos 6 anos, ficou para trás alguma dívida pendente, alguma questão trabalhista pendente, ou realmente vocês honraram 100% com tudo que foi combinado? Igor, uma pergunta muito importante, sempre o pessoal no espaço fala, vocês estão falando das dívidas anteriores, gestões anteriores de vocês. Né? A gente precisa entender também que hoje o Vila é um clube que tem... não é uma empresa, mas é um clube que tem mais de 120 funcionários. Então, qualquer tipo de empresa, ela está sujeita a ter alguma ação trabalhista. Qualquer uma. Então, obviamente, nesse período de 6 anos, nós tivemos algumas ações trabalhistas, mas nunca de salário atrasado, de falta de acerto, que era o que apertava o clube antigamente. Chegava no final do ano, nunca pagava ninguém. E tudo virava ação. Então, por exemplo, nós tivemos a ação de um porteiro. Né? Nós demitimos um porteiro por justa causa. Ele entrou no X para discutir essa justa causa.
Uma cozinheira entrou discutindo alguma coisa. Então, uma ou outra pontual teve, assim como qualquer outro tipo de empresa teve. Só que o principal ponto é o quê? Nós resolvemos. Nós não deixamos virar aquela bola de neve. Então, a gente entrou, fez um acordo, pagou. Teve uma ação de um atleta na época da pandemia. A gente fez aquelas rescisões, né? Teve um atleta que entrou na época da pandemia discutindo na forma que ele foi dispensado. Nós resolvemos, pagamos. Então, sim, um ou outro teve. Só que o principal ponto foi resolvida. Esse é o ponto. Quem vai assumir o clube futuramente da nossa gestão não vai ter problema. E é uma boa herança que vocês vão deixar para o futuro. E agora tem pela frente aí, vocês seguem no clube, né, no corpo jurídico, juntamente também com a chapa União Vilanovense, o Rodrigo. E vai mudar alguma coisa no estilo de trabalho? Ou a mentalidade segue a mesma, pelo menos para esses próximos anos, de realmente limpar o nome do clube? Até na última reunião que nós fizemos com toda a diretoria para definir o nome do Fábio Brasil, ele mesmo se colocou, falou assim, eu só vou aceitar ser o presidente se continuar tudo da mesma forma, todo mundo do mesmo cargo, da mesma função. Então, se o planejamento continua o mesmo, as ideias continuam as mesmas, ele até marcou uma reunião na semana que vem com toda a diretoria novamente para a gente fechar o planejamento para 2026 dos outros departamentos, né? E a gente confia que vai continuar tudo da mesma forma. Igual eu falei para você, em agosto de 2027 nós já temos que encerrar esse plano trabalhista, então a tendência é que no meio da gestão dele, da gestão atual do Fábio, a gente encerra as dívidas trabalhistas, que vai ser assim, como se diz, um título, né? Quase um acesso à Série A do Vila, que nós assumimos aí uma dívida com mais de 20 milhões de trabalhistas e talvez daqui 1 ano e meio, 2 anos a gente consiga zerar esse passivo. Um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro pode acelerar essa quitação das dívidas, Rodrigo? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quando nós apresentamos o plano, a gente foi colocando parcelas menores no início e maiores ao final, justamente pensando, daqui 4, 5 anos a gente consegue bater na Série A, a gente consegue honrar com essas parcelas maiores. Então, sim, com certeza, se pisar na Série A, a gente, inclusive nos próprios planos, a gente coloca que subindo para a Série A, a gente tem um período menor para quitar. A gente é obrigado a quitar tanto o plano trabalhista como o plano civil estando da Série A. Então, com certeza, pisando lá, a gente, tanto o civil como o trabalhista, a gente zera e entrega o clube zerado. E, Rodrigo, hoje nós vemos vários clubes aí que estão devendo até o couro da cabeça, né? Mas seguem aí contratando, vivendo tranquilamente. E o Vila Nova tá cuidando realmente de dentro, tá fazendo esse trabalho de dentro para fora. Como é que você enxerga a questão do fair play financeiro no futebol brasileiro? Você acha que o Vila Nova seria, assim, um dos times beneficiados por conta desse agir de forma correta? Tá chegando um momento, né, Yuri, que precisa ser resolvido. Precisa ser colocar um padrão para isso, porque a gente fica segurando, falando, não, vamos gastar só o que a gente tem, vamos pagar as dívidas. E a gente sempre entra nos campeonatos com as menores folhas. A gente poderia muito bem, não vamos pagar dívida nenhuma e vamos montar um time de 2 milhões, por exemplo. Vamos gastar esses 400 mil que a gente paga de dívida em jogadores. A gente poderia muito bem fazer isso. E tem clubes fazendo isso, né? Agora virou a moda da recuperação judicial, né? Vários clubes estão em recuperação judicial, não sofrem nenhum tipo de bloqueio, jogam essas dívidas para frente e continuam contratando. Tem até um clube que vai disputar a Série B agora em 2026, né? Acabou de subir da Série C, está em recuperação judicial há 3 anos, não paga nenhum dos credores, né? Está contratando todo mundo, pagando aí o dobro do que o Vila, por exemplo, consegue pagar, e está em recuperação judicial. Tive até acesso esses dias, até mandei para o presidente também, ao plano de recuperação judicial desse clube, eles têm 750 credores somente trabalhistas. Então a gente pensa, nossa, o Vila devia muito, o Vila tinha muita dificuldade, chegou a ter 200. Eles têm 750 credores trabalhistas, não pagam ninguém e estão no mercado aí gastando a rodo. Né? E a torcida achando o máximo, né? Muita gente quer ver isso mesmo, quer contratar, quer título e não está nem aí para a dívida. Então, sim, se realmente não for colocado uma pedra sobre isso, começar a limitar, principalmente esses clubes em recuperação judicial, vai chegar um momento que não vai, né? Vai ficar inviável para os clubes que cumprem. Né? A gente está vendo aí uma final de Copa do Brasil, por exemplo, de clubes com transfer ban em recuperação judicial e outros que talvez que honraram seus compromissos não conseguiram chegar naquele momento. E, Rodrigo, qual a situação daquelas negociações que o Vila Nova ainda não recebeu o que tem de direito? Por exemplo, a negociação do João Pedro junto ao Santa Cruz,
a parcela que o Vila Nova tem a receber do Everton Galdino, os próprios 10% que o Vila Nova tem da negociação do Cleiton com o Casa Pia. Como é que está sendo aí tratado essas dívidas? Tem alguma expectativa para receber esse dinheiro? Igor, segue mais ou menos da mesma forma, sem novidades, né? Infelizmente, o único que a gente pode fazer algo é o do João Pedro, né? Que é uma dívida direta Vila Nova Santa Cruz. A gente esperou por muito tempo, confiou na palavra deles, o próprio pessoal da SAF falou, não, pode fazer, que nós vamos arcar. Só arcaram com a primeira porque a gente colocou na imprensa aquela vez e divulgou, né? E tudo, deu uma certa repercussão. Eles pagaram a primeira parcela. O restante não pagaram, nós tivemos acionar a CNRD, né? Essa dívida está na CBF já. Só que, ressaltando novamente, Santa Cruz está em recuperação judicial também, né? Então, assim, a gente aciona e tem que ficar esperando essa recuperação judicial deles caminharem. E os outros dois a gente não tem muito o que ser feito, porque a gente vai receber através de terceiros, né? Então o Grêmio deve a Tombense vai repassar para a gente. Da mesma forma, o Vasco deve ao Casa Pia e somente após isso o Casa Pia vai nos repassar. Esse do Cleiton a gente acionou a FIFA, né? Requerendo que o Casa Pia nos passe informações sobre essa cobrança do Vasco, se já foi cobrado, se está em cima, né? Porque a gente precisa pelo menos pressioná-los para cobrar. Então a gente acionou a FIFA também para que o Casa Pia nos informe como está essa situação, mas até agora, infelizmente, sem previsão de recebimento também. Só nessa conversa aí dá mais de 4 milhões de reais. Rapaz, 4 milhões de reais, praticamente 2 meses de folha aí do futebol, então prejudica bastante. Enfim, Rodrigo, obrigado pelo papo, cara. Estamos batendo aqui 20 minutos de conversa, é uma conversa boa, né? Então passa o tempo muito rápido. Mas é isso, eu te agradeço pela sua disponibilidade e queria que você projetasse o ano de 2026, o ano jurídico do Tigrão. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Passamos em mais um ano, né? São 6 anos da gestão do Hugo, passou até muito rápido. Mas para quem está dentro ali é uma luta, realmente cada semana é uma luta. E 2026 seja um grande ano para nós, né? Estou muito confiante na montagem do elenco e que o sucesso do futebol dentro de campo vai refletido no jurídico também, né? Tanto em receitas, a gente conseguir pagar essas parcelas, conseguir mais acordos e o mais rápido possível zerar essa dívida do clube aí para dar uma respirada, a gente conseguir fazer esses investimentos tanto dentro de campo como estrutura de uma forma geral. Então beleza, então, torcedor vilanovense, está aí esse papo com o Rodrigo Menezes, ele que é um dos grandes nomes do corpo jurídico do Vila Nova. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que já bateu aí a marca de 70 mil inscritos. Tamo junto!